Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Natan e eu sou missionário na Missão Seara. Estamos vendo em nossas devocionais aqui na Missão o tema sobre justamente missões. E hoje eu quero falar com vocês sobre o chamado missionário, o cumprir o chamado missionário. É muito comum a gente pensar que o chamado missionário é algo que vai acontecer de uma forma quase que mística, como muitas vezes aconteceu com Paulo, né? A gente pensa no chamado missionário como sendo Paulo, que uma voz apareceu para ele, fez ele se prostrar no chão e Deus falou pessoalmente com ele. Eu quero dizer para vocês que o chamado missionário já foi feito a cada um de vocês. Mateus 28, ali o texto da grande comissão, nos dá uma ordem de ir, de pregar, de fazer discípulos, de falar para todas as nações. Atos 1:8, nós vemos ordens, nós somos chamados, isso não depende da nossa vontade. Mas sabe o que muitas vezes acontece? O nosso próprio medo, os nossos temores nos impede de cumprir esse chamado. E o texto que eu escolhi para hoje mostra muito bem isso. Ali em Êxodo, capítulo 4, nós vemos o episódio de Moisés. Capítulo 3 e 4, Moisés conversando com Deus. É aquele momento que Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Deus convoca Moisés para um chamado de ir para o seu povo, de mostrar Deus ao povo que já havia se esquecido de Deus. Moisés fala: Deus, como é que eu posso ir? Eu tenho medo, eu não sei falar direito. E Deus vai dando a Moisés diversas provas de que ele é o Deus soberano. A gente percebe que Moisés, na sarça ardente, ele tinha um bordão ali, um cajado. E Deus fala: joga esse cajado no chão e transforma o cajado em serpente. Deus está mostrando que ele controla todas as coisas, inclusive a natureza, os materiais. Moisés mesmo assim retruca. Deus fala: Moisés, coloca sua mão dentro da sua roupa, e quando ele tira a mão está com lepra. Ele põe de novo e a mão está curada. Deus está mostrando: Moisés, eu controlo tudo, inclusive a tua saúde, inclusive tudo aquilo que você vai precisar. E mesmo assim, Moisés fala, olha um capítulo 4, versículo 13 de Êxodo. Ele, porém, respondeu, Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Quantas vezes nós não falamos isso? Moisés estava de frente ao grande poder de Deus. Moisés tinha acabado de presenciar o grande poder de Deus. Deus agindo, Deus transformando, e mesmo assim, o medo dele, a sua dificuldade, a sua vergonha, a sua dificuldade em falar, estava impedindo ele de cumprir a grande missão. Era isso que estava afastando ele da grande missão. Deus até nesse momento ele se ira com Moisés e fala, ordenando que Moisés vá. Isso é uma ordem para todos nós. Moisés estava deixando o seu próprio medo tomar conta da sua ordem de ir, tomar conta do dever que ele tinha de ir, de cumprir o seu próprio dever. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós damos lugar ao medo, à ansiedade, e tudo isso encobre aquela vontade de ir para missões. Muitas vezes dentro de nossas igrejas nós somos chamados a missões, nós nos sentimos tocados, mas o nosso próprio medo nos impede, o nosso próprio medo incapacita. Eu quero falar uma coisa para vocês: o chamado para missões vem de Deus, e Deus não espera o nosso querer, Ele não espera a nossa própria vontade, porque esse medo nos impede. Mas Deus nos capacita com o seu próprio poder. É Deus quem vai nos cuidar. É Deus quem vai nos capacitar na missão. Que você se lembre sempre disso. Não permita que o seu medo, não permita que o seu temor te impeça de cumprir o teu chamado missionário. Entrega tudo isso para Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque podemos confiar no Senhor, Pai. Que o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem cuida, e o Senhor é quem nos dá condições de cumprir o chamado, Pai. Que o Senhor ajude cada um desses que estão ouvindo essa mensagem, Pai, a não deixar que o próprio medo, temores, ansiedades o afastem dessa missão, mas que possam cumprir o chamado, Pai, dentro da Tua força e do Teu poder, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.